eu queria destacar aqui, mais para a gente fechar esse tema que foi o centro hoje dos jornais da imprensa golpista, né? A crise entre as Forças Armadas e os juízes, né? Os ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Bom, e numa atividade internacional, né? Falando fora do país, inclusive é um evento virtual, né? Na atividade ele não estava fora, mas o evento era fora, né? Promovido pela Universidade Alemã Räte School de Berlim, da qual participaram, entre outros, a ex-presidenta Dilma, né, que falou ontem, e o ex-ministro da Saúde, Mandetta, o ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né, que deixou o cargo, foi substituído pelo Fachin, e também ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, né, ele participou ontem, né, desse seminário, e ele disse que há no cenário político a intenção de usar as Forças Armadas para atacar o processo eleitoral, né? Ele disse, por exemplo, que um desfile de tanques é um episódio com intenção intimidatória, ataques totalmente infundados e fraudulentos ao processo eleitoral. Desde 1996, não tem nenhum episódio de fraude. Acredite se quiser. Eleições totalmente limpas e seguras. É como essa que vocês viram em 2018, em que o candidato que o povo queria votar foi colocado na cadeia e impedido de ser candidato. Aquilo foi totalmente, limpinho da Silva, né? Bom, então o Barroso foi lá, fez demagogia, bom, e foi respondido, né? A declaração do Barroso não provocou muito contentamento entre os militares. O Mourão, por exemplo, rebateu dizendo que as Forças Armadas não são crianças, né? E o próprio ministro da Defesa acabou publicando uma nota, né? Dizendo que com críticas às declarações do ministro Luiz Barroso, né? E por aí outros militares, como o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, o general Luiz Eduardo Ramos, também, né, se posicionou, fez declarações públicas. Bom, o resultado disso daí, nesse roça-roça, né, nessa conversa de troca de farpas, né, em lives, em declarações para o exterior, né, é que você tem aí a declaração da subsecretária de Assuntos Políticos do Biden, né? A secretária do Biden, para assuntos, ela falou o seguinte, que confiamos no sistema eleitoral brasileiro. Se os Estados Unidos confiam, e o Barroso e o Fachin, que caçaram o Lula, confiam, por que nós deveremos desconfiar? Né? Talvez a gente devesse fazer que nem os tontos da esquerda, né, que acreditam, né, quem sabe naquele velho ditado popular, ou nada popular, né, um ditado inventado pela burguesia. O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Então, se a secretária do Biden confia, nós também devemos confiar, né? A gente não deve desconfiar, a gente deve até acender uma vela para a Santa Urna Eletrônica, né, que é pura, virgem e imaculada, né? Como disse aí o Barroso, nunca teve fraude, é totalmente confiável, né? E eleição no Brasil é algo totalmente confiável. Bom, depois de toda essa farofada, né, os ministros do STF veio a turma no deixa disso, né? E a imprensa começou a repercutir, né, de que os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a se manifestar sobre a necessidade de retornar o diálogo com o Bolsonaro e com o governo, né, de evitar atrito. Ou seja, vamos no popular, arregaram, né? Depois que os militares falaram, cala sua boca aí, né? É assim, nós vamos intervir mesmo, né? A gente vem intervindo desde 64, quando a gente deu o golpe,
ainda mais depois de 2016, que a gente deu o golpe de novo, né? A gente falou que era para vocês não dar habeas corpus para o Lula e vocês não deram, e vai ser assim, nós vamos se meter mesmo. Aí o pessoal do STF afinou, né? Afinou, né? Tem discursinho aí para a plateia dizendo que não, mas na realidade é uma afinada, né? E já aparece aí na imprensa dizendo que eles estão defendendo o diálogo, a pacificação, né? Depois de que o Bolsonaro procurou reagir, né? Não se curvou. Aqui nós temos princípio, né? Não é porque a gente se opõe totalmente ao Bolsonaro e a sua corja da direita que nós vamos defender a corja do STF, a corja do TSE, a corja que caçou o Lula, né? A corja que restringe o direito político do povo brasileiro, né? Que controla as eleições e que está vinculada, aqui não vamos ser ingênuos, está vinculada a um dos setores da burguesia, né? Os setores que defendem a política da terceira via e que gostariam de criar condições, né, para impor aí um candidato da direita, de confiança da burguesia, do imperialismo, e também das Forças Armadas, né, mas que fosse capaz de levar adiante a política do imperialismo e da direita, de melhores condições, com mais firmeza, né, com mais consequência para eles, até do que o próprio Bolsonaro. Então fica aí a denúncia, é tudo farofada, na hora H, né, eles estão... A posição dos ministros é arregar para os militares, né? Procurar criar aí uma pressão, defender os seus interesses e chegar em um acordo, que eles vão chamar aí de diálogo, né? E o diálogo a gente pode entender contra quem vem o diálogo. Eles vão dialogar, conversar entre si, e quem se ferra é a esquerda, quem se ferra é o povo brasileiro. Bom, a nossa última